Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Sport Science. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre a sutura e a meniscectomia no pós-cirúrgico. Muitos pacientes fazem o LCA ou fazem somente a cirurgia do menisco e têm essas dúvidas de alguns pontos. Então a gente vai falar em mais detalhes sobre isso nesse vídeo. Então sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Bom, então entrando no primeiro ponto, que é a técnica cirúrgica, porque muitos pacientes não sabem a diferença entre a meniscectomia e a sutura. Eu não vou falar detalhadamente o que cada um é, mas vou falar por cima, basicamente, o que o médico faz em cada uma das cirurgias. Então, quando o médico ele decide fazer a cirurgia no menisco, o paciente ele tem cirurgia no menisco, ele tem dois caminhos para tomar. Ou ele faz uma meniscectomia, ou ele faz uma sutura. A meniscectomia é quando o médico pega lá a lesão e ele tira aquela lesão. Então ele faz um corte ali no menisco e tira aquela lesão e o menisco ele está curado, vamos dizer assim, né? Então ele não tem mais aquela lesão presente. E a sutura, basicamente, o médico ele vai costurar o menisco. Então tem aquela lesão, o médico vai lá e pum, costura o menisco e aquela lesão está também, entre aspas, curada. Então essa é a diferença básica entre esses dois tipos de cirurgia. Ou o médico ele tira a parte lesionada do menisco, e lembrando que não é o menisco todo, só se for algo muito, muito grave mesmo, mas não é o menisco todo, geralmente é só a parte lesionada e o médico tenta tirar o mínimo possível para que o paciente ele não sofra no pós-operatório. Ou então o médico ele faz a sutura no menisco, que é costurar o menisco. E aí quando o médico opta por fazer a sutura ou a meniscectomia, como é que o paciente pode saber se o médico vai fazer um ou outro, como é que isso acontece? E assim, sendo bem sincero, o médico ele não sabe o que ele pode fazer no menisco até a hora da cirurgia. Porque ele pode pensar uma coisa de acordo com os testes, o exame clínico que ele faz, com a ressonância, só que na hora da cirurgia pode ser uma coisa totalmente diferente. Então, uma lesão que ele viu lá que, isso aqui dá para suturar, aí chegou na cirurgia, ele pode ver que não dá para suturar de fato. Isso aí é completamente normal, em praticamente todo caso, isso pode acontecer. E lembrando que sempre a primeira opção do médico é fazer a sutura, por isso que muitos casos você pode ver lá quando tem lá a guia dos materiais que o médico vai utilizar, que se você fazer pelo plano, você vai ver lá que tem um material de sutura. Só que ele pede aquilo para caso seja necessário fazer a sutura. Porque imagina aí, o médico vai para a cirurgia, prepara tudo ali, aí chega na cirurgia, ele pensou que ia fazer uma meniscectomia, só que dá para suturar. E aí chega lá não tem o material. Então isso não pode acontecer. Então por isso ele pede sempre o material de sutura para que caso seja possível, ele possa fazer essa sutura no menisco, só que nem sempre é. Mas como eu disse, é sempre a primeira opção do médico fazer a sutura porque ele vai preservar o menisco. Caso não seja possível, aí ele faz a meniscectomia. E o médico ele optar ou não por fazer a sutura depende muito do estado do menisco do paciente e o tipo de lesão que o paciente teve. Então, se for uma lesão muito extensa, se for uma lesão muito instável, é pouco provável que o médico ele consiga suturar o menisco e que a sutura fique firme ali. Então, geralmente, as lesões que são possíveis de suturar são lesões mais leves e são lesões mais estáveis, que não tem vamos dizer assim, falando a grosso modo, um pedaço muito grande do menisco solto ali, um flap muito grande, enfim. Então, são lesões mais, entre aspas, tranquilas de ser tratadas. Quando é uma lesão muito instável, geralmente o médico não faz a sutura e ele opta pela meniscectomia. Não é nem que ele não queira fazer. É porque como é uma lesão instável, se ele fizer a sutura ali, pode ser que essa sutura se desfaça com muita facilidade. Então não faz sentido para o médico nem para o paciente ter que correr esse risco e daqui a, sei lá, 1 mês, 2 meses, fazer uma nova cirurgia para corrigir essa sutura que foi desfeita. Então, o médico optar ou não pela sutura depende muito do estado do menisco do paciente de como foi essa lesão. Se foi uma lesão muito grave ou se não, se foi uma lesão mais simples. E aí, caso o médico veja que foi uma lesão muito grave, aí ele faz a meniscectomia, que aí ele vai resolver ali aquela questão e vai tirar a lesão. O paciente vai ficar sem lesão nenhuma, como eu já falei anteriormente. Agora eu vou falar um pouco sobre os cuidados iniciais de cada tipo de cirurgia e depois desse tópico eu vou falar quais são as diferenças do longo prazo. Então eu vou falar basicamente o que vai acontecer no curto prazo, no pós-operatório inicial, e depois no longo prazo. Então, no pós-operatório inicial tem diferenças bem distintas entre a sutura e a meniscectomia, e é por isso que alguns pacientes são proibidos de fazer alguma coisa e outros pacientes não, eles podem fazer normalmente. Vamos primeiro falar da meniscectomia.
Se o paciente ele fez a meningectomia, ele já pode pisar no chão logo de cara. Então, saiu da cirurgia, se ele já quiser e já tiver condições físicas de pisar no chão com muleta, claro, ele já pode pisar, que não tem problema algum, tá? Não tem problema nenhum, porque como não tem nada para proteger ali no joelho, ele não precisa se preocupar com isso. Então ele já pode pisar no chão e já pode dobrar além de 90 graus, caso ele consiga. Então, novamente, quando o paciente ele faz meningectomia, não tem restrição alguma com relação à descarga de peso e pisar e dobrar o joelho mais de 90 graus. E aí isso entra naquela questão de que muitos pacientes, quando fazem o LCA mais a meningectomia, ficam com medo de pisar no chão, porque veem que fez o menisco, só que não tem problema, porque foi só uma meningectomia, o médico ele só tirou a parte lesionada, então pode pisar tranquilamente. E aí já respondendo também outras perguntas possíveis que podem ter aqui nos comentários, seria: eu fiz LCA e meningectomia, posso pisar no chão? Pode pisar no chão sim, como eu falei para vocês, não tem problema algum. E agora a gente entra na parte da sutura do menisco. Como eu falei para vocês, cada caso é um caso, então se o médico optou por fazer a sutura, é muito provável que aquela lesão ela é uma lesão mais estável, que tem uma estabilidade maior, e o paciente ele vai ter mais benefícios se for feito a sutura. Só que também existem lesões e lesões. Então, existe uma lesão muito pequena que o médico pode fazer uma pequena sutura e tem uma lesão mais grave ali que o médico pode fazer uma sutura maior. E vai funcionar do mesmo jeito, só que os cuidados eles vão ser maiores para lesão mais grave. Mas via de regra, o paciente que fez sutura no menisco, ele deve ficar um período sem pisar no chão. Então, geralmente, os médicos pedem ali 2 semanas sem pisar no chão, com descarga de peso zero. Então, o paciente ele não pode jogar o peso, mesmo de muletas, no chão, pelo menos nessas 2 semanas iniciais. E aí, depois, ele pode ficar pisando no chão com as muletas, com o apoio das muletas. E aí, ele pode ficar dessa forma até completar os 30 dias iniciais. Então, recapitulando, o paciente que fez sutura, ele não deve pisar, pelo menos nas 2 semanas iniciais ali, jogar o peso todinho na perna, mesmo de muletas, e depois dessas 2 semanas ele pode pisar com a ajuda das muletas e vai permanecer dessa forma até completar os 30 dias iniciais. Já com relação à flexão, geralmente os médicos pedem uma restrição na angulação também nos 30 dias iniciais. Então até completar o primeiro mês, o paciente ele não deve ultrapassar os 90 graus. Isso via de regra, tá? Não é todo o caso e eu vou falar mais na frente quando acabar esse tópico. Então o paciente ele não pode ultrapassar os 90 graus até completar os 30 dias iniciais. E após isso ele vai ganhando aos poucos. Tem médico que libera já completo depois dos 30 dias o paciente já pode forçar o quanto ele quiser. E tem médico que pede para restringir. E isso vai depender muito da sutura que foi feita no menisco. E também do médico, né? Tem médico que é mais conservador, tem médico que gosta de um protocolo mais acelerado. Então, tudo depende muito. Principalmente nesse caso de sutura, depende muito do que o médico falar. Porque como ele que fez a sutura, ele sabe quão firme está o menisco do paciente. Então, vamos dar um exemplo aqui, se for uma lesão mais grave e o médico conseguiu fazer a sutura naquele menisco, só que ele percebeu que foi uma sutura que não ficou tão firme assim como ele gostaria, como se fosse uma lesão mais simples, aí ele pede um pouco mais de cuidado. Só para vocês terem uma ideia, eu já atendi paciente que o médico liberou flexão completa, mesmo tendo feito sutura, e descarga de peso completa também, logo no início, mesmo fazendo sutura. E teve outro caso de que o médico ele liberou dobrar além dos 90 graus só a partir dos 45 dias e ficar com muleta até mais ou menos uns 60 dias. Então, tem casos e casos, vai depender muito do médico e da sutura que ele fez no menisco. Se ela ficou muito firme ou se não, se for uma sutura que não ficou tão firme assim como ele gostaria. E aí entrando no último ponto, que é a questão da diferença no longo prazo. Então vocês viram aí a diferença no curto prazo, no pós-operatório inicial, e vocês vão ver também a diferença no longo prazo. E assim, na questão da diferença no longo prazo, não existe muita coisa. Geralmente quando passa esse início, a reabilitação ela continua a mesma, tanto para sutura como para meningectomia. Só que a sutura ela leva um pouco mais de tempo para finalizar a reabilitação. Então, geralmente, quem faz sutura de menisco, aqui eu estou entrando em casos que foram só menisco, tá? Então, sem ligamento. Então, quem faz sutura de menisco tem uma reabilitação uma duração na reabilitação de mais ou menos uns 6 meses. Quem fez a meningectomia tem uma duração na reabilitação de mais ou menos uns 3 meses. Então, essa seria a diferença na reabilitação do longo prazo. Mas a diferença no joelho do paciente, essa é a mais importante e os pacientes têm que saber disso.
para poder ter uma noção ali do que vai acontecer com o joelho dele, do que pode acontecer com o joelho dele. Então, o paciente que ele faz a meniscectomia, vocês viram mais atrás, como eu falei, que o pós-operatório inicial ele é mais tranquilo, porque ele pode pisar no chão logo direto e pode dobrar o joelho mais 90 graus se ele já conseguir. Já quem fez a sutura, não. Então essa parte do pós-operatório inicial é mais tranquilo para quem fez sutura. Só que no longo prazo, quem fez a sutura meio que sai na frente, porque você, quando faz a sutura no menisco, o seu menisco ele fica preservado, então você preserva aquela estrutura do menisco. E o menisco, eu entendo que ele é como se fosse um amortecedor do joelho. Então a carga axial, que a gente chama, que é essa carga do peso do corpo mesmo, quando você anda, corre, desce uma escada, qualquer movimento assim que seja axial, você joga ali no menisco e em outras estruturas, mas principalmente no menisco. E quando essa carga é jogada, você tem uma aproximação das extremidades ósseas. Então, o fêmur e a tíbia eles se aproximam e eles não se chocam por causa do menisco. Então, quando você tira uma parte do menisco, eles começam a se chocar, se chocar, se chocar, se chocar. E cada vez que você vai chocando mais, vamos dizer assim, essas extremidades ósseas, você pode gerar um desgaste maior naquela região que está sem o menisco, está sem uma parte do menisco. Então possa ser que quem fez meniscectomia tenha uma chance maior de desenvolver uma artrose precoce. Lembrando, não quer dizer que você vá desenvolver, é só que você tem uma chance maior de desenvolver essa artrose, tá? E o que faz você não desenvolver? Controle de peso, exercícios físicos. Se você for uma pessoa que é muito sedentária e que não controla o peso, você tem uma chance maior de desenvolver. Agora, se você for uma pessoa que faz exercícios físicos de forma regular e controla o peso, então essa chance ela diminui drasticamente. Então esse seria basicamente aí um ponto negativo no longo prazo, né? Nessa diferença entre a meniscectomia e a sutura. Então seria basicamente isso. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui, se inscreve no canal, manda para alguém que vai fazer cirurgia, ou que já fez a cirurgia. E é isso, espero que tenham gostado, até a próxima, valeu!